Continuando no estudo de anotações, vamos ver agora o assunto identificadores. Cada elemento do Revit pertence a uma família e a cada família estão associados diversos parâmetros e um identificador. Okay? O mesmo identificador não pode servir para mais de uma categoria porque ele guarda em si os parâmetros possíveis de fazerem parte desse identificador. Aqui no menu Anotar, temos essa seção dedicada aos identificadores e acessando aqui Identificadores e símbolos carregados, eu tenho todas as famílias e os identificadores a elas associados. A maioria, obviamente, não está carregada, né? E alguns deles, como por exemplo ambientes aqui, eu posso ter e tenho geralmente mais de um identificador carregado ou associado, né, a esta família, conforme a gente já viu em outras aulas. Caso uma determinada família que você deseja identificar não tenha já carregado o identificador associado a ela, você clica aqui em carregar família, vai lá na sua biblioteca, aqui no caso eu estou na biblioteca do Revit ou na biblioteca do CAD Normal, enfim, na sua biblioteca pessoal, em anotações, eu tenho os identificadores gerais e específicos de cada área de projeto. Aqui eu posso restringir os tipos de identificadores que eu desejo visualizar e se eu não quiser também ir por aqui, quando eu vou utilizar o identificador, se eu não tiver um identificador associado ao elemento, automaticamente o Revit vai exibir uma mensagem, né, e perguntar se você quer carregar esse elemento agora. No caso aqui eu cliquei num piso, ele não tinha um identificador associado a essa família, pergunto se eu quero carregar e ele vai me direcionar lá para a minha biblioteca. É bem simples. Para identificar o elemento já colocado no projeto, eu simplesmente seleciono identificar por categoria. Quando eu me posiciono próximo ao elemento, ele já identifica, escolhe o identificador adequado e faz a marcação se for o caso. Repare aqui que ele já está exibindo aqui automaticamente na porta, né, um código P3 na janela J11. A gente já viu até isso em outras aulas, mas daqui a pouco eu vou entrar no mérito dessa identificação. Só queria ressaltar que eu posso identificar após a utilização do elemento, né, depois de ele já estar colocado, ou vamos selecionar aqui criar similar. Quando eu vou criar o elemento, eu tenho a possibilidade aqui em alguns deles, né, de já identificar na colocação. E aí, quando eu colocar o elemento, ele já coloca também o identificador associado. Eu tenho ainda a opção de fazer uma identificação coletiva, né? Geralmente isso traz alguns problemas de posicionamento, né, do identificador, mas em determinados casos pode ser útil. Vou dar um exemplo aqui, eu gostaria de identificar todas as portas. Então eu posso fazer uma seleção geral no projeto, selecionei todos os elementos, vou no filtro, retiro a marcação de todos, quero identificar apenas as portas. Aplicar OK, ele selecionou todas as portas, eu venho aqui no menu Anotar, peço identificar todos. E aí ele vai me oferecer aqui a opção, todos os objetos na vista atual ou somente os objetos selecionados na vista, que é o meu caso. Eu deixo aqui selecionado somente os objetos que eu selecionei e seleciono aqui identificadores de porta. Aplicar, OK. Estão lá selecionadas todas as minhas portas e, como eu falei, eventualmente pode ter um problema de posicionamento, tá certo? Quando eu cliquei aqui em identificar todos, eu também tinha a opção aqui de chamada de detalhes, tá certo? Eu poderia ter colocado e ele apareceria aquela chamadinha para colocar o identificador, o que muitas vezes agrava um pouco o problema de posicionamento, mas aí vai variar de cada caso. Os identificadores possíveis que aparecem aqui são aqueles que já estão carregados no projeto. Se eu não tivesse aqui nenhum elemento selecionado, identificar todos. Aqui, como eu não tenho nenhuma seleção, ele obviamente não vai me oferecer essa opção, né? E aí eu posso aqui selecionar quais elementos que eu gostaria de identificar.
por exemplo, identificadores de janela. E eu tenho a opção aqui de colocar, né, a chamada de detalhe. Nesse caso, como eu estou botando de forma coletiva, eu escolherei o comprimento da linha de chamada e a orientação do identificador, já que eu estou colocando ele de forma coletiva. Identificar a janela, aplicar OK. Estão aqui identificadas todas as janelas. Aqui não foi identificado porque isso aqui é uma parede cortina, tá ok? Não é uma janela. Muito bem. E sobre a forma e conteúdo dos identificadores. Eu posso criar meus próprios identificadores, mas como sempre, ou na maioria das vezes, o ideal é aproveitar um deles e editar. Vou colocar esse aqui como exemplo, vou colocar uma linha de chamada, puxá-lo aqui para baixo e vou editar família. Aqui no editor de família, este elemento aqui que aparece lá identificado como P1, P2, P3 é uma legenda, né? E esta legenda especificamente é a marca de tipo. Esta legenda marca de tipo ela serve exatamente para essa identificação, para posteriormente eu fazer uma tabela, né, ou ser utilizada lá no mapa de esquadrias, identificando como a gente costuma fazer nos nossos projetos, né? PM1 porta de madeira 1, 2, 3, porta de vidro, e enfim. E a vantagem de usar essa marca de tipo, como a gente viu aqui, quando eu crio um elemento igual a esse, ele já associa, como é uma marca de tipo, né, todos aqueles tipos de porta terão a mesma identificação já definida no projeto. E posso ter parâmetros adicionais, que são exatamente os parâmetros associados à família a que ele pertence, no caso, família de portas. Aqui na NBR 6492, que é a norma que rege os desenhos técnicos, eu tenho um exemplo de identificador de porta, onde eu tenho a marcação, aqui a marca de tipo, e em seguida eu tenho aqui largura e altura da porta como parâmetros adicionais. Eu vou fazer de uma forma simples, como eu colocaria esse tipo de identificador no modelo da norma técnica. E aqui para janelas, eu teria também como parâmetro adicional a altura do parapeito, que aqui pode estar ou não associada ao identificador. Bem, eu não vou colocar aqui dentro do mesmo parâmetro, né? Eu vou colocar um parâmetro adicional e obviamente eu tenho toda uma questão de tamanho de texto, né? Norma, escala. Aqui eu, no caso, estou com uma legenda de 2 mm, já está adequada para o meu projeto, e eu vou criar uma nova legenda. Criar legenda, eu vou escolher o posicionamento dessa legenda e vou começar com largura da porta. Largura. E vou colocar aqui em seguida a altura. Neste caso, como aqui na NBR ele coloca um seguido do outro, né, eu vou colocar como um parâmetro único. Vou colocar a altura e depois de largura eu vou colocar aqui um sufixo, espaço, x, espaço, que vai colocar largura, espaço, x, espaço, altura, que seria exatamente esse formato aqui. Clico em aplicar, ok, e em seguida eu vou formatar esse elemento. Vou começar rotacionando de 90 graus e vou pedir aqui o alinhamento na horizontal, tá? Porque é na horizontal do texto. Em vez de colocar no centro, eu vou pegar esquerda e vou posicionar adequadamente esse texto aqui. Poderia também criar aqui como elemento adicional uma linha e o resto é posicionamento, né, do texto e etc. Ok? Esses valores que aparecem aqui a gente já viu que são os valores de amostra. Eu posso colocar aqui 80 e aqui 2 e 10. Valor de amostra.
para verificar se o posicionamento está adequado, até para avaliar um pouco a dimensão dessa linha que eu estou utilizando. Vou salvar, neste caso ele está como identificador de porta, eu posso salvar com um outro nome, né? Salvar como família. No meu caso aqui eu tenho tudo organizado no Cardinal Revit, famílias, símbolos gráficos, anotações, identificador de porta, ABNT. Salvar e carrego no projeto. Não vai mudar nada, só que agora eu tenho outro identificador de porta associado a esse projeto. Então eu agora vou selecionar e identificador de porta eu mudo aqui para identificador de porta ABNT. Ok? Aqui são exatamente os parâmetros desta janela. No caso aqui eu não utilizei os parâmetros corretos, que seriam largura bruta, né? Quando eu selecionei o parâmetro lá, largura e altura, ele adotou para essa família, né? A largura e altura é útil, né? No caso aqui eu poderia mudar os parâmetros para largura e altura bruta. Basta eu editar a família, ir lá, editar legenda e trocar largura, eu retiro, a altura eu retiro e faço essa devida substituição. Largura bruta, altura bruta e boto aqui o sufixo. Eu poderia colocar o prefixo nesta ou o sufixo nesta, tanto faz, né? Aplicar. Ok. Salvar e carregar no projeto, substituindo a versão existente. Ok? Bom, parece bem simples quando tudo funciona perfeitamente, né? No entanto, os identificadores eles têm algumas características peculiares. Por exemplo, eu vou tentar rodar esse identificador aqui 90 graus. Não aconteceu nada, ok? Não é uma propriedade simples de identificador fazer essa rotação. Vou tirar aqui a linha de chamada. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui vertical. E aí ele rotacionou, mas também não deu um resultado muito satisfatório. Ok? Mais para frente a gente vai ver esta variação quando a gente escolher tipos de família, tá ok? Mas vou deixar isso aqui um pouco mais à frente, dentro desse mesmo capítulo, porque nessa primeira aula do assunto eu queria dar uma revisada geral nos principais conceitos. E um desses conceitos é com relação à edição de parâmetros, né? Eu clicando aqui nesse elemento, uma vez, né, eu clico a segunda. Neste caso desses parâmetros aqui, como eles são parâmetros já vinculados às propriedades do elemento, eu não consigo editá-los. Já a marca de tipo, eu consigo editar. Vou colocar aqui, por exemplo, mudar para P10. E como é marca de tipo, né, eu estou alterando o parâmetro de tipo. Então, obviamente, eu estaria alterando todos os outros elementos que estão associados ao mesmo tipo. Quando eu der Enter aqui, o Revit exatamente vai emitir um alerta, né, avisando que você está alterando um parâmetro de tipo. Quando eu clicar em sim, repare que esta P3 aqui também vai passar a ser a P10, exatamente por ser uma porta de mesmo tipo. Um outro aspecto que eu queria ressaltar nessa primeira aula sobre identificadores é quanto à identificação de vistas 3D. Para que eu possa identificar elementos numa vista 3D, reparem que aqui está disponível, né, para identificação. No entanto, quando eu clico, ele me diz que a orientação da vista 3D deve ser travada antes de poder adicionar identificadores ou notas-chave. A gente já viu isso lá em notas-chave. Então aqui na vista 3D eu posso salvar a orientação e bloquear a vista. Neste caso aqui, como é a vista padrão, ele vai pedir para renomear, né, a vista 3D padrão para bloquear. Vou colocar o mesmo nome. Ele diz que não pode conter
esses caracteres especiais. A vista padrão é aquela que existe em todos os desenhos, né? Ela é referência. Então, na verdade, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para criar uma nova vista. Vamos colocar aqui vista para identificação. Clique em OK. E aí essa vista está bloqueada. E aí então eu posso identificar por categoria. Eu seleciono os elementos aqui, ou janela, ou parede, né? E aí eu posso fazer uma identificação dessa vista. Como a vista necessariamente tem que estar bloqueada, se eu desbloquear a vista, os elementos identificados vão sumir, e depois, se eu restaurar a orientação e bloquear a vista, eles voltam a aparecer, tá ok? Mas se eu desbloquear a vista e depois salvar a orientação e bloquear, ele vai dizer bloquear nova orientação, ou continuar sem bloquear, bloquear nova orientação, e agora estão perdidos os identificadores que eu havia feito, tá ok? Vou acessar aqui a vista 3D1, que é uma vista em perspectiva, e repare que de cara já não estão disponíveis os elementos de identificação, tá ok? Não é possível identificar uma vista em perspectiva, apenas vistas isométricas ou paralelas, né? Como a gente já viu também no assunto vistas. E por último, para esta aula, eu também posso alterar o hospedeiro, né, o elemento ao qual um identificador se relaciona. Por exemplo, eu selecionei aqui esse J11 que está relacionado com essa janela aqui. Eu posso selecionar um novo hospedeiro e apontar para essa janela, a linha de chamada, altera. Por falar a linha de chamada, eu tenho aqui a extremidade ao anexar, extremidade livre, né? Com a extremidade livre eu posso, ele continua vinculado a esse elemento, mas eu posso apontar, né, para um lugar aproximado ou assim por diante, ok? E uma vez identificados todos os elementos, se eu quiser fazer uma tabela, né, basta ir em vista, tabelas e quantidades, e seleciono aqui a categoria de identificadores, por exemplo, portas, né, basta aqui eu selecionar como um dos campos a marca de tipo, exatamente aquele P1, P2, P3 e depois, né, os outros parâmetros que eu desejo que apareçam na minha tabela, ok? Bem, vamos ficar por aqui para essa aula. Na próxima continuamos o estudo de identificadores, vendo alguns detalhes mais avançados. Bons estudos e até lá!